Passam praticamente 5 minutos das 11 horas da manhã. Vai começar a Antena Aberta na Antena 1, edição do jornalista António Jorge. Bom dia, António. Muito bom dia, Augusto Fernandes. A sentença de Porto Alegre, que determinou que a dívida contraída junto do banco para a compra de casa podia ser saldada através da devolução da casa ao banco, abriu um precedente inédito em Portugal e abriu também caminho para que a discussão sobre as soluções que podem ser encontradas para tentar travar o número de incumprimentos saltasse para o topo da atualidade. Só no primeiro trimestre deste ano há registro de uma média de 300 famílias que, por dia, não conseguem pagar os empréstimos de habitação. O Governo, já sabe, está a estudar medidas para atenuar esta realidade. Está criado um grupo de trabalho que é composto por 3 ministérios, o da Justiça, as Finanças, a Economia, mas também o Banco de Portugal e a Associação de Bancos Portugueses. O Governo apresentou já uma primeira proposta, ou seja, a ideia de travar a subida dos spreads em caso em que as famílias sejam atingidas por situações de desemprego, razão que sustentaria também a possibilidade de reconverter temporariamente em contratos de arrendamento esses contratos de crédito à habitação. Ora, o objetivo é que as famílias sobreendividadas possam pagar uma renda com valor mais baixo para assim evitar despejos. E algumas instituições bancárias já se manifestaram sobre estas possibilidades. Ontem mesmo, o Santander Tota veio dizer que aceita as casas como forma de pagamento da dívida e também já o Banco Espírito Santo mostrou disponibilidade para debater o assunto. O caso do Santander é uma disponibilidade para acolher aquele que é o sistema implantado em Espanha, ou seja, a conversão dos contratos de empréstimos à habitação em arrendamento. Na Antena Aberta de hoje procuramos perceber qual é o impacto da decisão que conhecemos a partir de Porto Alegre, do caso de Porto Alegre, e se as primeiras medidas avançadas pelo Governo podem atenuar um problema que é crescente em Portugal, e queremos também ouvir a sua opinião se tem consciência de quais podem ser as medidas mais adequadas para combater esta realidade que indica que no primeiro trimestre o número de casas executadas pelos bancos atingiu os 12.107, foram executadas qualquer coisa como 154 casas por dia, isto de acordo com números da Câmara dos Solicitadores, números citados esta manhã pelo Jornal Público, que dá conta que estão a aumentar os pedidos dos advogados relativamente à anulação de dívidas de casas, pedindo o sentido jurisprudencial da sentença de Porto Alegre, reclamando o pagamento integral das dívidas pela venda da casa ao banco. Vamos tentar perceber estas questões um pouco melhor ao longo desta emissão da Antena Aberta. Para já tenho comigo ao telefone Maria José Costeira, é secretária-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito bom dia, doutora. Bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco. Eu gostava que nos tentasse explicar, em primeiro lugar, se a sentença que conhecemos há semanas em Porto Alegre pode ter impactos no edifício jurídico português, ou seja, se pode ter continuidade, se pode ser evocada para outras situações. Ora, muito boa tarde. A sentença de Porto Alegre, como eu já referi isto, mas convém de facto voltar a esclarecer, a sentença de Porto Alegre é uma sentença. E como uma sentença que resolve uma situação concreta num caso concreto e não tem efeitos para além desse caso concreto. O que pode acontecer é, por força desta sentença, para já aconteceu uma coisa que eu acho que é um dos maiores méritos da sentença, que é o facto de ter posto em buliço toda a comunidade jurídica, o Governo, todo o país, digamos assim, numa tentativa de resolver a situação, que é uma situação delicada que nós vivemos atualmente. A sentença em si não faz jurisprudência. É uma sentença, é uma interpretação jurídica. Pode-se concordar, discordar, pode haver outras, mas como qualquer sentença só resolve aquele caso concreto. Fazer jurisprudência quer dizer, em termos leigos, servir de exemplo para outras sentenças. O que é preciso para que ela pudesse fazer jurisprudência? Ela não pode fazer jurisprudência no sentido de, por força dela, haver a obrigatoriedade de outras decisões irem no mesmo sentido. É uma sentença de primeira instância e, portanto, a sentença vale apenas naquele caso. A jurisprudência obrigatória em Portugal só existe se houver determinados pressupostos, designadamente se houver decisões de tribunais superiores contraditórias e alguém peça que seja proferido um acórdão com força obrigatória geral, ou seja, para dirimir uma situação em que os tribunais superiores já se contradisseram entre si. Portanto, isto é uma coisa que demora anos, porque tem que haver várias decisões, se são objeto de recurso, tem que haver depois decisões das relações, depois recurso para o Supremo e só, enfim, no final desta escalada em que há
acórdãos superiores contraditórios é que se pode requerer a fixação de jurisprudência obrigatória, portanto demora. Esta sentença é uma que pode fazer com que mais pessoas pensem o direito de outra forma e tentem aplicar outras soluções para resolver os problemas. Hoje lemos a notícia no Público, no jornal, que há já vários advogados a pedirem este sentido jurisprudencial. Portanto, a avaliar pelas palavras que a senhora acaba aqui de deixar, não terão sucesso nesta evocação. Não foi isso que eu disse. O que eu quero dizer, e as minhas palavras o que querem significar é tão só que o facto de existir esta sentença não significa que outras sentenças tenham que ser iguais, mas também não significa que não o possam ser. Portanto, em cada caso, e portanto, os pressupostos de cada caso, o juiz avaliará o caso concreto. E aplica. Exatamente. A senhora disse também que este caso, esta sentença de Porto Alegre, teve o mérito de colocar esta discussão na comunidade jurídica, e é uma questão polémica, não é? A questão não é polémica porque, de facto, o direito é passível de várias interpretações. Esta é uma interpretação, não tinha sido feita ainda entre nós e, portanto, a partir desse momento é polémica. Como qualquer sentença, há sempre uma parte que gosta da decisão e outra que não fica tão agradada. No processo civil é sempre assim, porque há uma parte que perde. E, portanto, obviamente que não se pode dizer que a decisão seja uma decisão que agrada a todos. Mas é uma decisão inovadora que resolveu o caso concreto num caso que se insere num conjunto de situações muito complicadas que nós vivemos hoje e que têm que ser resolvidas. É possível encontrar ou recorrer à inovação para determinar soluções para resolver estes problemas práticos que, como diz, são crescentes na sociedade portuguesa? Nós podemos sempre dizer que este caso concreto foi uma decisão inovadora. Porque o direito está escrito e como escrito que é mais ou menos estático. Nós podemos e temos o dever, enquanto juízes, de aplicar a lei escrita e interpretá-la, adaptando-a a novas realidades. E isto foi o que foi feito com esta sentença, foi o que o colega fez. O colega pegou no Instituto do Direito que existe e que é aplicado há anos e adaptou à realidade, fez uma interpretação dentro sempre da legalidade e, portanto, a decisão em si, ela própria é legal, mas é uma decisão que faz uma interpretação nova partindo do direito escrito. Surpreendente para muitos dentro da comunidade jurídica. Há advogados que concordam em absoluto com esta sentença, há outros que discordam, há vários artigos de jornal que fazem menção, e vou citar um concreto de hoje no Jornal de Negócios, um artigo de opinião de um professor da Universidade Nova, Paulo Pinho, que diz que é populista agora culpar os bancos da situação de dificuldades em que se encontram muitos devedores, mas a verdade é que as pessoas, quando recorrem aos tribunais, procuram obter aí, obviamente, um certo sentido de justiça, porque se sentem de alguma forma penalizadas pelo excesso de obrigações contraídas com a entidade bancária que lhes prestou o crédito à habitação. É este sentido que revela também esta sentença, doutora Maria José Costeira? Esta sentença o que faz é, acima de tudo, repartir o risco sobre as duas partes de um contrato, devedor e credor. Neste caso concreto, e é bom que se perceba que as situações são pontuais, não se pode extrapolar daqui e dizer que todos os casos serão resolvidos assim. Neste caso concreto, tinha havido uma intervenção do banco que financiou, que prestou financiamento e que era o credor, e o banco interveio e voluntariamente acordou com o devedor qual seria o preço de mercado, o valor patrimonial da casa. E foi por esse preço acordado entre as partes que a casa foi posta à venda. O banco depois veio a comprá-la por um valor inferior àquele que ele próprio disse que a casa valia. E o que diz esta sentença é precisamente que este risco tem que ser repartido pelos dois. Ou seja, neste caso o banco, quando chega à frente e diz o valor da casa é 100 mil euros e depois a vai comprar por 80 mil, ficou aqui, fez recair sobre o banco estes 20 mil euros de diferença. Porque o que esta sentença diz não é que o entregante da casa fica saldada à dívida. Tem-se dito que é o que diz a sentença, mas não é. No caso concreto, a dívida era superior ao valor patrimonial e a casa foi comprada por um valor inferior ao patrimonial. E o que diz a sentença é que a diferença entre o valor patrimonial e o da aquisição ficou por conta do banco. A diferença entre o valor patrimonial e o da dívida continuou a ser um encargo do devedor. Portanto, aqui fez-se de alguma forma repartir os riscos, ficando também o credor, no caso concreto, com um risco da depreciação da casa, das circunstâncias em que vivemos, que fizeram com que, de facto, o valor do mercado descesse bastante, e, portanto, aqui foi isso que foi feito.
Muito obrigado, doutora Maria José Costeira, pelas suas explicações e também pela sua intervenção aqui no programa, na abertura de hoje da Antena Aberta. Em linha está também Hélio Pereira, o advogado de Porto Alegre, que conseguiu esta vitória de que hoje se fala e que pôs o país a falar. Eu creio que a doutora Maria José Costeira, a doutora Hélio Pereira, já explicou em traços gerais o que aconteceu no caso concreto em que o senhor foi o defensor. Está, obviamente, contente com a sentença do Tribunal? Sim, ótimo. É uma situação de inovação, é sempre agradável. Quais foram os argumentos que apresentou? Eu tenho o argumento de abuso de direito, fim social e económico, da propriedade, tenho um enriquecimento injustificado. E a outra parte, que não é focada na sentença, que é a modificação do contrato por alteração das circunstâncias. O disposto no artigo 437. Eu já fui aqui ouvido pela RTP e foquei isto, mas isto foi-me retirado depois na emissão. Mas o Dr. Juiz, que na RTP falou, foca esta matéria. Esta matéria é que é essencial. Há uma alteração circunstancial do mercado. Esta citação, o Dr. Juiz anterior falou nos valores, na avaliação. A avaliação foi computadorizada em determinado montante, o banco compra por montante inferior. Mas, hoje a disposição legal empurra para qualquer processo executivo o valor vai a 70%. Então, há uma desvalorização. Os próprios bancos aqui aos peritos, particularmente nos casos da aquisição das casas, estão a dar instruções para as avaliar, mas reduzir o preço 30% a 40%. Portanto, qualquer avaliação hoje aqui tem instrução, qualquer avaliador, engenheiros até qualificados aqui do meio, que fazem isso há dezenas de anos, estão nas listas nacionais, estão enfrentados com uma situação desta natureza. Os bancos mandam reduzir logo pelo preço da aquisição, 30% a 40%. Para depois adquirir muito mais barato do que o preço do mercado. Para depois a contar ainda com inflações sucessivas. E aí é que está o abuso, Dr. Hélio Pereira. Estas modificações com alterações de circunstâncias. Portanto, as casas avaliam um determinado montante e agora vão por aí para baixo. O banco, neste caso, avaliou e foi comprá-la por 40 e tal mil euros, 42 mil e meio abaixo, não é? Que é a minha vitória. É esta parte, avaliou por um determinado montante, vem comprá-la por um preço muito inferior, os 42 mil e tal. Eu entendia que aquilo que era um enriquecimento sem caso. O juiz foi por aqui. O juiz não se pronunciou quanto à alteração das circunstâncias contratuais em função da inflação, da quebra dos preços, da fixação de 70% do valor dos prédios aí nas vendas. Não se fixou porque entendeu que o enriquecimento sem causa já se justificava em relação a este montante. Portanto, avalia por um determinado montante, compra por menos, em princípio, tem esta parte da sua responsabilidade, que assumiu a responsabilidade pela diferença de preço. Dr. Hélio Pereira, explicou isto bem agora aqui anteriormente. Dr. Hélio Pereira, estava à espera do impacto mediático e efetivo que esta sentença, no caso em que o senhor esteve envolvido, teve no país? Estava. O meritíssimo juiz provocou uma audiência preliminar, uma situação de uma tentativa de acordo e o banco não compareceu. E eu apercebi-me disto, porque eu invoquei a matéria, e ele disse, não deixa de ter as suas razões, mas, doutor, não se pode adiantar mais nada porque não está outra parte. Portanto, eu estava a contar com a alteração de sentença em relação aos trâmites legais comuns, os cumprimentos pontuais dos contratos dos bancos. Isso eu sabia que vinha. Mas não sabia os pormenores porque o advogado do banco faltou à última diligência que o juiz marcou. Mas que havia alteração sabia eu. Porque o juiz anunciou. O doutor não deixa de ter razão no que está aqui. Portanto, o juiz agora vai ser coerente com o que informou, não é? Porque informa aquilo diante de mim, diante do cliente. Cliente nem é cliente, que a senhora não era minha cliente, isto é uma confusão. O meu cliente é o marido dela, que está o ex-marido está na Inglaterra. Mas ela beneficiou indiretamente disto, porque ele está lá na Inglaterra, é lá que tem andado, não é? Dr. Hélio Pereira, depois do país ter conhecido esta sentença, do caso que o senhor defendeu, já tem sido contatado por outras pessoas que estejam na mesma situação? Eu aqui até de noite, e há pessoas doentes que já me têm pedido para ir a casa e tudo, nomeadamente uma filha de um colega meu, falecida recentemente. E
E até colegas do país, conhecidos, toda a gente pede sentenças, não se mais nada se nem ver para lá isto. Para este e para aquele. Mas há situações que se pretende explorar, não é? Esta situação é uma delas. E isto é um norte, é um azimute a nortear os advogados neste sentido, encaminhar e explorar a situação, depois de ter aqui os traços gerais das saídas das coisas. O advogado que falou na televisão de Coimbra provoca as ações. Eu não provoco. Não provoco. O Expresso dizia, o último Expresso, dizia que o Banco de Portugal já tinha feito uma comissão juntamente com elementos do Governo no sentido de alterar as condições do contrato. Eu não estou agora a querer aproveitar-me dos clientes, meter uma situação que está em evolução, está a ferver, e nomeadamente uma comissão já constituída pela versão do Expresso para legalizar esta situação, para alterar as circunstâncias ou as cláusulas dos contratos de aquisição de imóvel para habitação própria. Eu, neste momento, não estou... tenho aqui a relação das pessoas que me contactaram com os contactos telefónicos e irei contactá-los se a matéria justificar, porque se está a meter agora ações é meter isto no tribunal numa altura em que os bancos querem manter esta posição, que vão recorrer tudo e tudo. Todos os despachos, todos os incidentes vão recorrer, isto nunca mais acaba, não é? E o cliente a suportar estes encargos. Eu não meto nenhuma ação agora, pelo menos enquanto esta situação que está em evolução não normalizar. O que é que acha que o Governo devia alterar para haver mais justiça? Eu entendo, olha, eu tenho aqui situações engraçadas. O banco recebeu a casa, vendeu-a a outros. A outros que, um caso que eu tenho aqui, pagaram imediatamente, pagaram a totalidade. E continua o anterior a pagar os contratos. Ele recebeu o preço da venda já do prédio de outra pessoa e o anterior está a pagar os contratos, ainda por cima é funcionário público que não quer ser apontado e que lhes contavam logo no salário. Há aqui situações de enriquecimento injustificado. Pontualmente, este até se demorar muito é um dos que eu vou meter a tribunal, porque o banco recuperou a sua situação. Já recebeu, vendeu o prédio a outro e agora está a cobrar de 2, ou já cobrou do segundo. A versão que eu tenho é que o segundo pagou pontualmente, pagou pronto. Portanto, recebeu pronto e está a cobrar o contrato, o incumprimento do anterior. Há aqui uma duplicação de benefícios. Este possivelmente irei metê-lo independente do que virá. É esse tipo de situações que defende que devem ser corrigidas pelo Governo e por este grupo de trabalho composto por 3 ministérios, também Banco de Portugal e Associação de Bancos. Bom dia, obrigado Hélio Pereira, o advogado de Porto Alegre que defendeu este caso, que ditou a sentença, que está na origem do debate que o país faz a propósito deste assunto. Cumprimento agora Marta Oliveira Rocha, advogada também, bom dia. Obrigado, doutora, por estar connosco. Qual é a sua visão desta matéria que aqui discutimos hoje? Está-me a falar concretamente da sentença, da decisão judicial? Da sentença e da necessidade de se encontrarem medidas no sentido de atenuar este problema que está identificado e que leva já a que muitos outros advogados procurem evocar o sentido jurisprudencial do que sucedeu em Porto Alegre para tentarem fazer com que os clientes que estão a defender possam ser isentados de algumas situações que considerem de enriquecimento ilícito. Pois bem, ora bem, relativamente a este caso concreto da sentença, eu acho que a doutora Maria José Costeira, salvo errei o nome, já explicou que isto é um caso pontual, é uma decisão pontual, que teve elementos muito específicos e o que não acontece em grande parte dos processos, ou em todos os processos, e, portanto, esta decisão não cria nenhuma corrente jurisprudencial, pelo menos para já, nem mudou a leitura das coisas. É preciso que passe muito tempo para que isso possa acontecer e temos depois também a condicionante de ser uma sentença de primeira instância. Sim. Independentemente disso, como a doutora explicou e muito bem, esta decisão não modifica a forma como a lei e o próprio contrato regulam a relação entre o banco e o cliente que adquire a casa através de crédito à habitação. Pronto. É verdade que houve aqui uma decisão inovadora, sem dúvida nenhuma. Nunca, do que se conhece, não tinha havido ainda nenhum tribunal a decidir desta forma. Portanto, a repartir, como diz a doutora muito bem, a repartir o risco entre o cliente e o banco.
mas eu tive já a possibilidade de me pronunciar sobre isto. As condições em que os contratos são celebrados não foram alteradas, nem os tribunais, que nos termos da lei que existe agora, em princípio podem decidir de forma diferente. Ou seja, em princípio, e a não ser que os valores de avaliação, que eu acho que está muito, que é o problema que está muito por trás destas questões que se levantam, destas alterações que se falam, se o valor de avaliação for rigoroso e se for inferior ao valor indevido ao banco, a entrega da casa ao banco ou a aquisição judicial pelo banco num processo não liquida por si só a dívida inerente ao empréstimo, seja for superior, não é? Relativamente à aquisição judicial do imóvel, neste caso concreto de Porto Alegre, pronto, de facto, o que aconteceu foi que a avaliação que é feita no processo do imóvel coincide com a avaliação que é feita quando da celebração do contrato com os mutuários, não é? Entre o banco e os mutuários, e então o juiz de facto entendeu que, apesar do valor da dívida ser superior, como o banco adquire o imóvel por 70% do valor que ele de facto aparentemente tinha na altura, o valor patrimonial que foi avaliado, penso eu, na altura, entendeu que o banco devia receber, entendeu não que a dívida estava extinta, ao contrário que foi veiculado em alguns órgãos de comunicação social, não é, em alguns jornais, não foi isso que aconteceu, a dívida não ficou liquidada, mas o tribunal entendeu que o banco, no fundo, o banco deixa de poder exigir a diferença entre o valor pelo qual adquiriu e o valor pelo qual da dívida à altura, não é? E pronto, e divide o risco realmente entre os mutuários e o próprio banco. Pronto, existe ainda um valor em dívida para pagar, não foi tudo liquidado, mas uma parte foi considerada liquidada, de facto, pela aquisição do banco. Há agora, na discussão pública a propósito desta temática, a ideia, já aceite por algumas entidades bancárias, como é o caso do Santander, que revelou essa posição ontem mesmo, de poder transformar-se este contrato num contrato de arrendamento. É fácil de fazer isto? Essa possibilidade já existe. Esta possibilidade já existe, é bom até que ela seja publicitada, que eu penso que ela não tem sido muito publicitada ou não o suficiente. E existe, e eu penso que pelo menos há duas instituições bancárias, do que eu conheço, pelo menos a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Espírito Santo, exatamente, já atuam desta forma. São as instituições que eu conheço que têm esta possibilidade, que é o chamado Fundo de Arrendamento Habitacional. Há a possibilidade de as pessoas que têm um contrato que não conseguem cumprir, né, cujas prestações estão acima das possibilidades de cumprir, há a possibilidade de não entregar a casa ao banco propriamente, não é isso que se trata. E antes até, eventualmente, do incumprimento chegar à fase de ser executada a dívida no âmbito de um processo judicial, há a possibilidade de entrega, ou de venda da casa objeto de empréstimo a um fundo de arrendamento habitacional. Ou seja, as pessoas de facto entregam a casa, deixam de ser proprietárias da casa, o fundo de arrendamento habitacional, que está ligado ao banco, ligado à instituição bancária, embora seja uma entidade diferente, mas está de facto ligada, adquire a casa, adquire o imóvel, e os mutuários passam de proprietários da casa que pagavam uma prestação ao banco, passam a ser arrendatários da casa. Mas por um período determinado e a pagar o mesmo valor da prestação do contrato? Em princípio não, pois é esse o objetivo, é que sejam pagas rendas, não é, antes desta vez, sejam pagas rendas de valor inferior àquela prestação, porque aqui a intenção é exatamente fazer com que as pessoas consigam cumprir um valor mensal, não é, uma prestação mensal, e que tem que ser inferior àquelas que elas não conseguiam cumprir junto do banco. Portanto, a renda será inferior à prestação mensal em princípio, e há a hipótese de, no fim do prazo do contrato, há a hipótese de as pessoas voltarem a adquirir o imóvel. Portanto, vamos supor que estamos... E qualquer pessoa pode tentar transformar a propriedade no contrato de arrendamento? Ou há qualquer pessoa requisitos? Pode, claro que isto passa por um contacto com o banco, não é? Como lhe digo, eu não sei eu penso que isto não é uma medida que foi tomada genericamente pelos bancos, eu penso que não. Sei que junto da Caixa Geral de Depósitos e do Banco Espírito Santo isto é possível, tenho conhecimento concreto disso, portanto, estão ligadas, portanto, aderiram a esta medida, isto já foi uma medida que já tem alguns anos,
e que foi implementado exatamente para ajuda às famílias que não conseguiam cumprir o crédito. E vamos supor que há uma família que está num estado temporário de dificuldades financeiras, mas que daqui a 5 ou 10 anos a situação pode melhorar, quer dizer, uma situação de desemprego temporária, até um problema de saúde. Portanto, há a possibilidade não só de pagar uma prestação mais baixa, portanto, uma renda, neste caso ao fundo, que passa a ser o proprietário da casa, como há a possibilidade de, passados uns anos, adquirir a casa novamente. Portanto, essencial é que as pessoas Doutora não Marta deixem Oliveira de Rocha, isso que está a descrever é o chamado modelo espanhol? Não. Isto é uma medida que foi implementada em Portugal já há vários anos e foi uma medida mesmo de ajuda às famílias carenciadas, que se calhar não está muito divulgada, mas já tem sido aplicada já em muitos casos. Portanto, vamos lá ver, digamos que ela tenha aplicação ou que tenha interesse para aquelas pessoas que estão com dificuldade em cumprir o crédito, que não querem abandonar, não querem entregar a casa, no sentido de não querem deixar de viver naquela casa, querem continuar a viver naquela casa e têm a possibilidade de entregar essa casa ao fundo, celebrando um contrato com condições específicas, não é? Que agora nem sequer tinha aqui a possibilidade de explicar, mas ficam arrendatárias inquilinas da casa, pelo menos durante um certo período, pagam uma renda mais baixa do que a prestação que pagavam ao banco e têm a possibilidade de adquirir a casa novamente. Se a situação melhorar, se a situação financeira melhorar, eles tiverem essa possibilidade, voltam a poder adquirir no final do contrato a casa. Portanto, há a chamada opção de compra. Muito obrigado. E isto já está a ser implementado, já está em prática. Já. E o Governo agora prepara-se para avançar com mais medidas. Há quem defenda o tal modelo espanhol que, de alguma forma, toca também em alguns aspectos que acaba aqui de mencionar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Marta Oliveira Rocha, em estar connosco a explicar-nos aqui e tirar algumas dúvidas sobre este tema, que é, sobretudo, complexo para quem está, nesta altura, em situações semelhantes àquelas que motivam a discussão. Para participar no programa, é evidente, continua à sua disposição o 822-0101 ou antena.aberta@rtp.pt. Vamos ouvir Nuno Guita a partir de Albufeira. Bom dia, Nuno. A partir de Albufeira. Bom dia, Nuno. Hoje discutimos estas questões relacionadas com o incumprimento nos contratos de empréstimo à habitação. O que tem a dizer-nos? Olá, muito bom dia, sou o jornalista António Jorge. Bom, é assim, começando pelo início, temos que regressar mesmo ao início, que é assim, as casas foram avaliadas, as famílias tinham condições, os bancos induziam as pessoas a comprar. Eu acho que realmente o modelo mais, digamos que mais assertivo e, julgo eu, mais correto eticamente, será o da Islândia, em que o próprio governo, mesmo tendo os problemas que teve, não deixou com que as famílias perdessem as casas. Houve austeridade, houve acesso, mas não deixaram com que as famílias perdessem as casas. Aqui é evidente, tendo em conta o modelo ultra neoliberal que estamos, pois o menos importante são as famílias. Eu acho que deve ser infelizmente, eu acho que deve ser uma coisa extremamente chocante as pessoas pagarem uma parte da casa, fizeram seguros, inclusive, para que alguma coisa corresse menos bem. De um momento para o outro, as empresas e as entidades patronais cortam no vencimento às pessoas ou algumas, infelizmente, fontes pedidas, perdem o emprego e as pessoas perdem automaticamente tudo, entregam a chave da casa, todo o investimento que fizeram lá. Os bancos que inicialmente avaliaram a casa por um valor superior, depois recebem a casa com uma avaliação inferior, pessoas a terem que fazer créditos pessoais para poderem pagar a dívida. Portanto, eu acho que, inclusive, se não fosse a medida que este Tribunal de Porto Alegre, realmente, esta decisão do Tribunal de Porto Alegre, acho que estava absolutamente tudo na mesma. Quanto às medidas do Governo, pois isto chamemos que é uma lucrada e outra na ferradura. Primeiro trata-se mal das pessoas. E depois, de vez em quando, passa assim uns caldinhos, umas pancadinhas nas costas e tal, vocês tenham lá, calma, vá, tomem lá um rabuçadinho. Portanto, acho que as medidas do Governo são mais medidas a vulto, são medidas que têm... Na realidade, elas ainda não são conhecidas. Há apenas algumas ideias sobre o que pode vir a ser o modelo final do pacote de medidas que permita auxiliar as famílias neste tipo de situações. Exatamente, mas eu julgo que o maior auxílio que o Governo podia ter dado seria não ter cortado o 13º mês às pessoas, não ter cortado o subsídio de férias às pessoas, ter apoiado mais as empresas e talvez menos austeridade. Mas as pessoas gabam-se, inclusive, que estão a conseguir fazer mais do que a Troika.
está à vista, que realmente têm conseguido fazer mesmo mais que a Troika, mas portanto, infelizmente é o que temos. Portanto, eu julgo que realmente os bancos já vão tomar agora estas medidas porque teve em conta aquela resolução do Tribunal de Porto Alegre, senão não tomariam. Há muitas, como disse atrás sempre, estar a querer repetir, houve pessoas que entregaram as casas e tiveram que fazer crédito para pagar o resto da dívida. Ou os bancos foram enganados na altura, ou estão agora a querer enganar as pessoas, porque se avaliaram a casa com um valor na altura que as pessoas compraram. Agora, quando as vão retomar, vão avaliá-las por baixo. Há qualquer coisa aqui no meio deste jogo que não está assim muito bem definido. Obrigado, Nuno. Vamos ouvir a perspectiva de Carlos Matos, guarda prisional no Porto. Bom dia, Carlos. Muito bom dia. É assim, eu concordo plenamente com o anterior ouvinte. Penso que eu, como outros, fomos aliciados em relação ao crédito de habitação. Na altura foi-me facultado determinadas manobras até para conseguir os empréstimos através de um crédito de habitação e outro... Se fosse hoje, teria preferido alugar? De obras. Hoje teria alugado, em virtude até de a família ter crescido para mais 3 elementos. Pronto, tenho 4 filhos, só eu a trabalhar. Estou-me a ver com grandes dificuldades, inclusivamente estou à espera até de que seja abatido esta situação agora do IRS, da retoma, que era para abater. O reembolso. Dia 13 irei entrar em cumprimento, não é? Com o BES, com o Espírito Santo. Porque, como sabe, os funcionários públicos foram penalizados em muitas situações, desde o corte do subsídio de Natal, o de férias já foi na totalidade, e isto não tem sido bom para uma família grande, para a minha, não é? Está na iminência de entrar em cumprimento. Sim, não sei, dia 13, se eu não receber o IRS hoje ou amanhã, eu dia 13 não tenho dinheiro para pagar a minha habitação. Não sei o que é fazer. Já mandei uma mensagem para a coisa da IRS a explicar qual é o critério de pagamento, mas não é esta situação que até nos chama para aqui, não é? E eu estou de acordo plenamente com o anterior ouvinte. A atitude do juiz é de muita coragem em enfrentar estes dinossauros, que são os grandes culpados da crise nacional, que aliciaram eles e as mediadoras aliciaram. Não sei se alguém tinha a ganhar com isso. Aliciaram os possíveis clientes, os possíveis clientes, e isso hoje deixa-nos de famílias endividadas, desde eu ser fiador de 2 cunhados meus, de um cunhado e de uma irmã que está numa situação também complicada, que me está a complicar a minha vida, porque na altura o ser fiador era um performance, hoje não é um performance. Eu sou fiel depositário, sou eu que terei que acarretar com todas as dívidas. É muito triste porque, ou seja, se eu por acaso não tenho fiador, mas no caso do meu cunhado arrasta-se, ele fica sem casa e arrasta-me a mim para ainda por uma situação catástrofe. Carlos Matos, obrigado pelo seu testemunho, espero que tudo se resolva. Vamos ouvir Teresa Pereira, a ligar de Lisboa, gestora. Bom dia, Teresa. Muito bom dia. Olha, eu sou um pouco crítica em relação ao facto de ser afirmado permanentemente que os bancos seduzem as instituições de crédito, as pessoas, a aquisição de bens, nomeadamente neste caso a compra de habitação própria. Portugal é sabido que é um dos países da Europa onde o maior número de pessoas tem habitação própria. Nos outros países, as pessoas que não têm grandes meios, normalmente têm casas alugadas ou constroem as suas próprias casas com materiais reciclados, que até é uma coisa que agora é muito necessária, e ecológicos, mas eu não vejo ninguém no país para aí virado. As pessoas ainda críticas em relação a esses meios, porque não demonstram um estatuto social, que em Portugal é uma coisa que as pessoas procuram muito, é mostrarem o estatuto social que não têm, que é de plástico.
Eu discordo do que foi afirmado antes, que a sentença de Castelo Branco é Castelo Branco, não é? Porto Alegre. Porto Alegre, desculpa. Continua, eu não vejo que tenha mudado alguma coisa, continua tudo na mesma, pelos vistos, não é? E continuará. Isto, a ilusão das pessoas de serem proprietários sem terem poder económico, paga-se isso, é isso que está a acontecer agora, não é? Porque o emprego, a estabilidade social do emprego há muito que caiu em Portugal. E eu até considero que os bancos dificultam muito a obtenção de crédito. Nem sei como é que tanta gente consegue tanto crédito, tantos créditos variados e acumulados e elevados, porque os bancos até dificultam. É necessário dar garantias, é necessário ter os avalistas, não é? Os fiadores. E não sei como é que consegue. Olha, eu nunca consegui, também nunca tentei muito, mas também nunca consegui, porque é tanta a burocracia, as dificuldades e os entraves, que realmente eu não consigo entender como é que depois os fiadores destas pessoas fizeram a fiança e agora deixam as pessoas assim penduradas. Isto é tudo uma sociedade de plástico. Eu acho que as pessoas deviam ter uma atitude social, autocrítica e social, uma forma de estar diferente, com mais humildade e não serem o centro do mundo, terem outra postura, que é terem uma certa reverência pelo equilíbrio das coisas. E as pessoas têm muita dificuldade nisso, são muito egocêntricas, é o que leva ao descalabro de tudo. O ideal era as pessoas fazerem casas ecológicas, recicladas ou ecológicas, com os materiais que têm à mão e pôr as mãos à obra, como fazem, por exemplo, nos Estados Unidos. As pessoas têm dificuldades, também passaram por estas dificuldades e fazem até coisas muito, muito interessantes e até que será o futuro da habitação. Muito obrigado, Teresa Pereira, pela sua participação. Tenham um bom dia. Cumprimento Luís Natal Marques, é o presidente da CFI, Associação Portuguesa de Consumidores e Utilizadores de Produtos e Serviços Financeiros. Muito obrigado por estar connosco esta manhã. Queria ouvir a sua opinião sobre esta realidade crescente em Portugal, ou seja, o número de casas executadas pelos bancos está a subir, 154 casas por dia. O Governo está a tentar estudar medidas em conjunto com o Banco de Portugal e a Associação de Bancos, no sentido de tentar flexibilizar algumas questões. O que é que pode ser feito do seu ponto de vista? Bom, o caso que atualmente está a passar com imensas famílias a entregar as casas aos bancos, nós a avaliação que fazemos é a seguinte: podemos partir do princípio que, enfim, na minha perspectiva, numa perspectiva de alguma forma ingênua, de que houve uma má avaliação do risco das operações, quer da parte das famílias, quer da parte dos bancos. E eu digo que a perspectiva desta interpretação é ingênua porque, enquanto estes créditos eram dados, os bancos refugiavam-se no conforto dos contratos, que, enfim, tinham cláusulas, muitas delas desiguais, e em que, consubstanciado que foi o risco de incumprimento, agora dá a ideia que, do lado das famílias temos todos os deveres e do lado dos bancos temos exatamente todos os direitos. E, efetivamente, os bancos, enfim, procederam a uma blindagem de contratos. E foi, enfim, por esse facto, nossa perspectiva, que os bancos puderam ter a perspectiva agressiva que vieram a ter do ponto de vista da colocação dos créditos e, enfim, muitas das situações até, na nossa perspectiva, em perfeito conflito de interesses. Logicamente, como imagina, se diz a um funcionário bancário que o seu vencimento depende do crédito que ele consiga colocar, enfim, se calhar, enfim, a atenção que ele dá, enfim, às famílias a quem está a dar o crédito não será propriamente muito bem avaliada. Bom, logicamente tudo isto foi feito, na nossa perspectiva, com uma perfeita ausência de intervenção do regulador. Qualquer família que se dirija ao Banco de Portugal
pondo uma questão concreta sobre um caso que a afete, enfim, há uma carta tipo em que normalmente o que o Banco de Portugal diz é que, bom, isto é um problema comercial entre si e o banco, o regulador não tem rigorosamente nada a dizer sobre o assunto. E tem razão na maioria das vezes? Umas vezes terá, outra vez não terá. O que nós entendemos é que esta questão dos contratos, porque nós entendemos que é exatamente nesta questão dos contratos, na forma desigual como eles foram negociados. Entre direitos e deveres. É exatamente aí que reside o problema desta questão. Logicamente que hoje estamos confrontados com a situação que estamos, com certeza. Nós pessoalmente somos favoráveis a tudo o que são moratórias, a tudo o que são hipóteses de conversão dos contratos, no sentido de que os mutuários os possam arrendar. Estamos perfeitamente de acordo com todas essas soluções, conquanto que as famílias possam no futuro reaver exatamente esse bem sem qualquer acumulação da dívida, porque como imagina, não me serve nada dizer que tenho uma casa arrendada por 300 e pagaria um empréstimo ao banco de 500, quando depois o diferencial vai acumulando na dívida e quando eu quiser retomar no futuro o contrato, enfim, tenho uma dívida acumulada e tenho uma dívida de capital maior do que inclusivamente aquela que inicialmente foi contratada. Ou seja, na avaliação das vantagens para o consumidor proprietário / arrendatário e as vantagens do proprietário banco, há um desequilíbrio também. Com certeza que sim, há um desequilíbrio também patente. Mas como eu digo, na nossa perspectiva, tudo isto tem a ver, e daí que, para além, digamos, desta resolução destes problemas urgentes de muitas famílias que estão nesta situação de ter que entregar a casa ao banco, para além disso, há efetivamente que ter aqui, tomar aqui algumas medidas que de forma mais definitiva ponham a salvaguardar portanto, a nossa classe média que tão penalizada tem sido neste caso. E quando eu falo aqui na classe média, tenho presente, por exemplo, aquela que é a legislação espanhola. Porque a determinada altura vieram alguns bancos dizer que estariam de acordo inclusivamente com a solução espanhola. É bom que se diga que a solução espanhola, para ter acesso a ela, enfim, a família tem que estar praticamente numa situação de indigência. Ora, não é isso que se pode pretender, ou que se pretende para nós. Porque entendemos nós que os padrões devem ser de alguma forma mais elevados no sentido de prevenir a classe média que nós temos e que está com este afogo financeiro que está. Portanto, é necessário prevenir no modelo que venha a ser encontrado as soluções intermédias que, por exemplo, o modelo espanhol contempla. Exatamente. É preciso, na nossa perspectiva, aumentar a fasquia para dar cobertura. Enfim, quer dizer, a propósito é que vamos dizer que para ter acesso a algum benefício que a legislação possa dar, todos os elementos do grau familiar têm que estar desempregados. Quer dizer, não é preciso chegar a este extremo na nossa perspectiva. É preciso, digamos, incluir situações de pessoas que não estão desempregadas. A perspectiva que se lhe oferece é o incumprimento. E, portanto, acho que, de alguma forma, devemos prevenir essas situações para o futuro. Na nossa perspectiva também, entendemos que não temos que tirar aqui um problema que neste momento está no âmbito das famílias e não devemos, por isso, criar um problema na área dos bancos. Agora, há de haver certamente aqui uma bissetriz em que famílias e bancos cheguem a um acordo, reequilibrem os contratos desequilibrados que foram assinados e, de alguma forma, digamos, se resolva a contento de todas as partes esta situação extremamente grave que se está a passar com as famílias portuguesas. Muito obrigado, Luís Natal Marcos, o Presidente da Associação Portuguesa de Consumidores e Utilizadores de Produtos e Serviços Financeiros. Francisco Ramalho, bom dia. Está a ligar-nos do Correios. Bem-vindo. Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. Eu não tenho bem presente a quantidade, os números, mas parece que são centenas as casas que são por mês entregues pelas pessoas aos bancos, porque não têm possibilidade de pagar o respectivo empréstimo e os juros. E não têm porque a sua vida se alterou, e não é uma questão de estatuto social, como dizia há bocadinho uma ouvinte, a penúltima, na verdade, onde é que as pessoas iam morar?
portanto, com rendas caríssimas, o crédito foi relativamente facilitado, não é verdade? E as casas ecológicas nem custam dinheiro. Bom, ora bem, e a vida das pessoas foi alterada exatamente. O principal motivo é o desemprego, é a supressão, para não dizer roubos de ordenados, o aumento de impostos e por aí fora. Ora bem, e pergunta se a entrega da casa será a solução. Até agora não é. E não é por outras razões, mas uma delas porque os bancos não aceitam. Este julgamento de Porto Alegre determinou isso, mas parece que ainda não foi cumprido. E não sei se o banco poderá recorrer. E talvez não seja previsível para todos os casos. Não é mesmo previsível para todos os casos. Portanto, mas vamos supor que num futuro imediato, porque as pessoas precisam de casa, não é verdade? Portanto, vamos supor que a entrega da casa ao banco será possível. E pergunta-se, e isso é solução? Evidentemente não é. Se a pessoa entrega a casa, ou se as famílias entregam a casa, ficam sem casa. Portanto, os bancos arrendarem as casas, como o Banco Espírito Santo está a propor, aparentemente é uma solução, será uma solução. Mas, mais uma vez, se põe a questão, e os que não podem pagar? E as rendas serão assim tão acessíveis? Os bancos não estão cá para perder dinheiro, como é evidente. Ora bem, a habitação, a saúde, a educação e a alimentação, mas principalmente a habitação, a saúde e a alimentação deveriam ser condições básicas para todo o ser humano ter uma vida digna e sobreviver, é verdade. E o que se está a verificar é que, aliás, o que se está a verificar é que com este regime, quando o regime se agudiza, quando tem crises, isso não é, este regime não assegura isso, o regime capitalista, não é verdade? Portanto, muitos milhares ou milhões são atirados para a valeta. E isso é o que está a acontecer e vai agravar-se. E não é a social-democracia que vai resolver o problema, não é verdade? Porque a social-democracia há muito que ajoelhou perante o capitalismo puro e duro. Nós agora vemos o Dr. Mário Soares e outros seus companheiros, não é verdade, sociais-democratas, a indignarem-se muito, não é verdade? Porque o Dr. Mário Soares sabe que vem em borrasca e da grossa, mas não propõe a solução. Não propõem soluções. E a solução terá que ser uma alteração profunda. Portanto, a solução, António Jorge, na minha opinião, mais tarde ou mais cedo, por imposição deste povo e dos outros povos, é esta. Será o Estado a deter e a gerir, mas a gerir bem, os setores estratégicos da economia, para que as pessoas efetivamente possam ter habitação, saúde, educação e alimentação. Obrigado, Francisco. Para todos. Vamos ouvir André Moreira, que é estudante e está em viagem. Bom dia, André. Olá, bom dia. Antes de mais, queria dar parabéns, porque acho que era a Presidente da Associação Sindical dos Juízes, se não me engano, e o advogado da parte vencedora esclareceram bastante sobre o assunto. Agora, quanto a este assunto, eu acho que há dois pontos, e eu posso falar talvez de um ponto de vista mais académico, que já dei isto, que é, há também uma solução francesa para este tipo de situações, ou para evitar este tipo de situações. Por exemplo, em França não se empresta a totalidade do valor patrimonial da casa, só se empresta 60%. Porquê? Porque os outros 40% são uma obrigação natural, ou seja, a pessoa nem sequer tem a obrigação de pagar ao banco se esse valor exceder a capacidade patrimonial da pessoa. E, portanto, os bancos têm muito mais cuidado na atribuição do crédito, evita a situação das famílias sobreendividadas. A segunda situação, que eu acho bastante interessante, a posição desta sentença, tenho quase certeza que ela pode ser recorrida. Que ela pode? Não percebi, entretanto. Portanto, vai-se guardar mais um pouco para haver uma decisão definitiva, mas, de qualquer maneira, acho que é preciso ter muita atenção, porque se esta situação, ou se esta opção jurídica não satisfizer os bancos, eles de certeza que se vão tentar salvaguardar e podem onerar ainda mais o crédito à habitação, por exemplo, através de aumento de spreads, considerando ainda mais o risco. E isso era uma situação que não conviria nada, numa altura em que o mercado imobiliário está uma desgraça e em que as empresas de construção seguem a cair e a fechar consecutivamente. Eu julgo que ainda ontem vimos as notícias que cerca de 100 trabalhadores da construção civil são despedidos por dia. Portanto, eu acho que a grande vantagem desta sentença foi levantar a discussão sobre o assunto, mas acho que não se pode partir para uma posição radical.
nem demasiado anti-bancos, nem demasiado proteção dos bancos. Bom dia. Bom dia, André. Muito obrigado pela colaboração. José Marcos também está em viagem. Bom dia para si. Bom dia. Viva António Jorge. Eu penso que este assunto foi bastante pertinente e nesse sentido, eu queria só deixar aqui uma nota relativamente a esta questão, que já há alguns anos esta parte vinha-se alertando para esta situação, não do processo de incumprimento, mas aquilo que poderia levar a esta bolha imobiliária, que era a entrada em todo este processo que houve desta crise. E exemplo disso é desse programa que houve de prós e contras há 10 anos, que já se falava do encharcamento do mercado imobiliário, que não só veio a alterar todo um conjunto de estruturas de acessos e de direitos relativamente ao mercado imobiliário e depois, consequentemente, também à vida e à interação das pessoas, e chega-se a esta conclusão, que é, houve parte dos bancos, alguma má-fé, quando emprestavam dinheiro, sabendo que as famílias, se calhar, não tinham essa possibilidade ou capacidade para poder pagar, porque há um processo básico de economia que, normalmente, para uma situação de um pagamento de uma renda, deverá ser só 1/6 dos rendimentos relacionado com aquilo que as pessoas recebem, e a maioria dos bancos às vezes emprestavam acima dos 40%, dos 50% e dos 70%. Nesta situação, em que isto já não é uma social-democracia, já é um neoliberalismo selvagem, os bancos aqui também terão que ter a parte de responsabilidade de perceber que, até para salvaguardar, se calhar, a sua posição, vão ter que ceder a algumas situações para se poder ficar uma situação de uma ruptura total, em que as pessoas deixem na Quando diz salvaguardar a posição dos bancos, está a referir-se à imagem pública, à responsabilidade dos bancos na sociedade? Ora bem, também há a imagem pública porque, segundo todos consideramos, que continuam a ser instituições de bem e que, independentemente de terem o seu dinheiro e quererem ganhar o seu dinheiro, têm que ter uma responsabilidade também social nesse sentido, que é de estarem de boa fé quando há exercício de um negócio. E essa é uma condição essencial. Um exemplo concreto que eu poderia deixar ficar era que na compra de uma habitação, havendo um valor médio de uma habitação, se fosse um T2 ou um T3, chegando a essa tipificação desse valor a um empréstimo de 20 ou 30 anos, que é aquilo que é o empréstimo normal, haver numa necessidade, imagino, de não possibilidade de pagamento, as rendas, isto para uma futura regulação do mercado de arrendamento, só ser 50% do valor dessa prestação. Imagina, eu compro uma casa de 150 mil euros, neste momento com a base média do spread e com a Euribor, eu ficava a pagar 700, 800 euros, se fosse para o mercado de arrendamento só poderia ir a 400 euros. E as pessoas daí tinham consciência do que é ir comprar uma casa em que ficavam com património e também o que era uma situação em que, não tendo património, iam para uma situação de pagamento de uma renda. Terá que haver uma forte posição do regulador. Como um ouvinte anterior disse, que não tem exercido e não tem atuado. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu, quando fui comprar a minha casa, isto também pegando aí no que uma gestora disse, que outro ouvinte disse, e que é uma verdade, eu tinha capacidade para ir para uma habitação que era muito superior àquilo que eu estou a pagar neste momento e que tinha umas condições luxuosas relativamente ao ordenado que eu ganho, mais a minha esposa. Só que eu pensei duas vezes, isto ultrapassa mais de 1/6 ou mais de 40% ou 50% dos nossos rendimentos. Aqui amanhã há um aumento de juros e veio-se a provar isso. Eu hoje, se eu tivesse ido para outra habitação que fica para aí a 400 metros da minha casa, que é na zona de Carcavelos, eu estou num bairro que tem 30 anos e eu estava num bairro que tinha 2 anos. Eu ia pagar, se calhar, 3 vezes mais e neste momento estava numa situação de incumprimento. Também há a responsabilidade das pessoas, as pessoas têm que ter consciência daquilo que vão fazer. E não se pode também só desculpabilizar em pessoas que já são adultas, que estão formadas. Não estamos a viver no antigo regime, já vivemos num regime democrático em que a maioria das pessoas já tem instrução escolar e tem que ter esse conhecimento. Se não tem, devem se sentir obrigadas de o ter. Foi essa situação que, pelo menos, os meus pais, na educação que me deram, me deixaram essa responsabilidade. A partir do momento que eu tenho 18 anos, eu sou responsável pelos meus atos. Há também que haver essa responsabilidade. Aqui, por isso, há a responsabilidade das duas partes. Agora, infelizmente, pronto, o lado mais forte vence sempre e nessa situação também leva a que houvesse um pouco de má-fé por parte de quem tem mais poder. Essencialmente isso. Muito obrigado, José Marcos, pela sua opinião, pelo seu testemunho aqui nesta emissão de hoje da Antena Aberta, em que procuramos discutir com os ouvintes da Antena 1 esta questão relacionada com as medidas que possam travar ou auxiliar as pessoas que estão em situação de pré-incumprimento ou mesmo de incumprimento perante as entidades bancárias onde contraíram empréstimos à habitação. O número é relevante.
Durante o primeiro trimestre deste ano, o número de casas executadas pelos bancos foi de 12.107, 154 casas por dia, de acordo com a Câmara dos Solicitadores, números que estão hoje na edição do Jornal Público. Bom dia, boa tarde.